Muito bem, pessoal, vamos iniciar agora mais uma aula de geografia, né? Sejam todos bem-vindos agora na unidade 4, hein? Estamos iniciando aí a última parte desse nosso percurso de estudos aqui em geografia. Eu sou o professor Jefferson e vou estar com vocês agora nessa aula, que é a aula de número 30, né? Objeto de conhecimento, identidades e interculturalidades regionais, Estados Unidos da América, América Espanhola, Portuguesa e África. Esse é o nome do objeto de conhecimento, né? Como a gente vai ver no detalhamento, essa aula agora, pessoal, vai falar especificamente sobre a América Anglo-Saxônica, sobre o que é os Estados Unidos e o Canadá e mais algumas áreas, né? E a gente vai ver algumas informações iniciais sobre essa parte da América, né? Como a gente sabe, o Brasil está localizado na América do Sul, e que faz parte da América Latina, né? Mas a gente vai dar uma olhada agora nos países da chamada América Anglo-Saxônica. A aula vai falar só sobre essa parte aí do mundo, com um leve enfoque ali para a área dos Estados Unidos, né, que é o principal país dessa área da América. Então, vamos lá iniciar essa aula que fala sobre aquela parte do mundo. Vamos lá. Pessoal, o nosso planeta é dividido em continentes, vocês já sabem disso, né? A América está lá em verde, né? E agora ficou em amarelo, porque a América ela pode ser subdividida ainda, né? Devido a ser muito grande, a gente consegue separar em América do Norte, América Central e América do Sul. Informação básica, né? Mas a gente também consegue separar o continente americano nesses dois aí, ó, América Anglo-Saxônica e América Latina. Por que que existe essa divisão? Né? Devido a alguns fatores que fazem a gente definir ali, separar em pequenas regiões, né? Para a gente poder estudar, para a gente poder entender a dinâmica cultural, econômica dos grupos que a gente está separando. Então, muitos estudos são feitos ao longo do tempo para se definir, né, qual é essa divisão, né? E é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula. A gente vai ver apenas sobre a parte da América Anglo-Saxônica, né? A gente já estudou muitas coisas aqui relacionadas à América Latina, a gente vai continuar falando mais para frente, mas nesse momento agora a gente precisa falar sobre esse grupo de países aí que tem uma influência cultural diferente. Isso a gente vai ver agora nessa primeira tela aí para vocês. Vocês estão vendo aí esse mapa mundi? Ele também mostra um destaque do continente americano. Então, gente, é uma coisa importante para se falar. A gente costuma, culturalmente falando, as pessoas costumam falar, é americano. Significa como se fosse só dos Estados Unidos. Na verdade, México, Brasil, Argentina, todos nós somos América. O continente chamado América é uma coisa. Os Estados Unidos da América é outra coisa, é o país, né? Que a gente vai ver sobre ele daqui a pouco. Mas o continente americano em si, todo ele que está aparecendo em amarelo aí na tela, é o segundo maior continente do mundo, cerca de 40 milhões de quilômetros quadrados, só perde para as outras áreas ali do mundo, né, que são muito grandes também. A Ásia é gigantesca, inclusive tem o maior país do mundo, que é a Rússia, né, em extensão também. Então a América é um dos grandes continentes aí com relação a tamanho, né? A gente vai ver na próxima tela, inclusive, pessoal, que quando a gente vê a localização da gente aqui, afinal de contas nós fazemos parte do continente americano, nós estamos, se a gente fosse separar o planeta, né, em hemisférios norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste, né, a gente vai observar que todo o continente que está aparecendo em amarelo está do lado oeste do planeta, né? Está apenas nessa parte que está aqui do lado esquerdo da tela de vocês, né? Então a parte oeste é exatamente onde está localizado o continente americano, né? O hemisfério ocidental do mundo. É por isso que muita gente chama, né? A gente costuma considerar os países da América como países ocidentais, né? O mundo ocidental. Também, claro, essa palavra, gente, ela tem muito a ver com a questão da história, né? A Europa colonizou boa parte aqui praticamente toda a América, né? Todas as áreas aí da América, e o mundo que a gente considera como ocidental, culturalmente falando, é um mundo que a gente considera como tendo a referência na Europa. Tanto é que o Brasil, por exemplo, é um país ocidental, historicamente falando, tem conexões com a Europa, né? A gente foi colonizado por Portugal.
Então a gente tem influência do mundo ocidental de maneira geral, né? Do mundo europeu de maneira geral. Religião, né? O cristianismo ainda é muito forte para as pessoas que ainda acreditam nisso, né? A questão da comida, a questão das leis, as regras dos homens, né? As regras ali, as constituições, a questão jurídica. Tudo isso é reflexo da forma como as leis eram organizadas na Europa, né? E a gente tem ali todo um vestuário, dinâmica cultural, né? E tudo de bom e tudo de ruim também veio tudo para cá pra gente, por causa dessa referência. Quando a gente fala de mundo oriental, a gente está falando daquela outra turma lá, os países orientais, né? Que tem culturas diferenciadas. É a cultura árabe, é a cultura japonesa, chinesa, né? Os orientais, de maneira geral, eles são colocados todos nesse grande grupo, né, de pessoas que são os outros. Por quê? Porque a história foi contada pelo ponto de vista europeu, né? Então a gente tem ali essa divisão muito clara quando a gente fala de cultura. Mundo ocidental, né, Europa, Estados Unidos, enfim, essa influência toda, idioma inglês e tal, e mundo oriental, né? Idiomas diferentes, culturas diferentes, religiões, características das regras lá também diferentes, né? Então, mundo ocidental e mundo oriental é muito culturalmente falando, a gente consegue diferenciar, né? E nós aqui do continente americano fazemos parte do mundo ocidental. A gente vai ver essa imagem só na tela agora para vocês, né? Para a gente verificar ali essas informações que estão aparecendo na tela. A gente vai ver apenas na tela agora, né? Com relação as informações que estão aparecendo aí, exatamente como que o continente americano ele é totalmente tomado ali ao redor do oceano, seja o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Glacial Ártico, né? Então toda essa posição do continente americano, e a gente consegue localizar o continente americano devido ali a essas áreas. Na próxima tela a gente vai ver ali mais informações, porque a gente consegue separar o continente americano em 3 grupos, né? Vamos dar uma olhada nessa imagem aí. Essa imagem do continente americano está separada em 3 cores, vocês estão vendo? Tem um grupo que está ali em cor azul, um grupo que está em cor laranja e um grupo que está em cor amarelo. Quando a gente faz a divisão regional do continente americano, a gente consegue separar por 2 critérios. O critério que é geográfico, né, que é físico, é de acordo com a localização mesmo, e o critério histórico, o critério socioeconômico, que a gente vai ver daqui a pouco, cultural, enfim. Quando a gente fala de critério geográfico, a gente separa em 3 grupos. América do Norte, que está em azul, América Central, que está em laranja, e América do Sul, que está em verde. Então, quando a gente vê pela questão geográfica, de localização, de ponto mesmo, né, de proximidade entre os países, os grupos são esses. Na próxima tela a gente vai ver apenas o grupo em azul ali, né? América do Norte, que tem ali a maioria do continente, né? E que fica ali com todos esses países, eles estão lá no hemisfério norte, estão acima da linha do Equador. E temos ali o Canadá, os Estados Unidos e a gente tem ali o México também. O México faz parte da América do Norte, né? Ele faz parte desse grupo aí, né? Ele está bem aqui, né? Então a gente tem o México fazendo parte desse grupo e a gente ainda tem esse outro território aqui que não é um país independente, é um território, é a Groenlândia, que é um território próprio da Dinamarca, que é um país europeu. Então a América do Norte são esses países que ficam mais próximos lá do hemisfério norte, né? Boa parte aqui do norte do Canadá e da Groenlândia, e o Alasca também, eles estão bem lá próximos do Polo Norte do Brasil, né? do mundo, né? Do Polo Norte do nosso planeta. Continuando, vocês estão vendo aí as áreas em laranja que estão aparecendo aí na tela e que é uma parte bem menor da América, é a América Central. É mais ou menos o que conecta a América do Norte com a América do Sul, né? A gente tem ali uma pequena parte que é continental, que é onde fica Nicarágua, o Panamá, Guatemala, enfim, esses países aí mais ligados, né? E ao mesmo tempo a gente tem as ilhas, né? Que é a parte insular. A gente está falando aí de Cuba, das Bahamas, de Porto Rico, né? Toda essa área aí concentra o Caribe, né? Basicamente onde fica o Caribe é onde a gente considera como sendo a chamada América Central. É uma parte menor, é uma parte que tem menos gente morando, mas não é nem a América do Norte e nem a América do Sul. Tem uma característica específica, tem uma dinâmica específica.
eles têm uma proximidade ali, né, por conta de terem muitas ilhas, então se convencionou chamar aquela área como área da América Central. A gente está no critério geográfico aqui, né, aquela divisão em 3. E por último, a gente tem aí a maioral, né, a nossa, né, a gente vai ver aí nessa tela agora, que é a América do Sul. A América do Sul vai cerca de 40% do continente, né? A gente vai ter uma América do Sul, ela vai ser cortada pela linha do Equador, né? Como a gente já estudou por aí, né, gente? Ela vai ser cortada pela linha do Equador e vai ter a presença ali de vários países vizinhos do Brasil. O Brasil se conecta com praticamente todos os países da América do Sul, né? Menos com o Equador e com o Chile. Mas é esse grupo de países aí que compõem os países que são aqui onde o Brasil pertence, onde o Brasil faz parte. Ainda tem uma ou outra característica aí, né, de país, nem todos os países são independentes, né? A gente está falando aí da Guiana Francesa, que ainda é um território da França, né? E a gente já até falou sobre isso, mas quando a gente separa o território do continente americano pelo critério geográfico, ou seja, pela localização dos países, a gente separa em 3 grupos, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é a divisão geográfica. Mas quando a gente fala na divisão por fatores históricos, culturais e tudo mais, a gente já simplifica um pouco. A gente tem apenas 2 grupos, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Vamos dar uma olhada qual é a característica de cada um agora aí, né? Nessa próxima tela. A gente tem então a divisão nesses 2 grupos, é uma divisão mais fácil, né? É uma regionalização, como a gente está falando. E essa regionalização, essa divisão da América em 2 grupos, ela tem como base a origem, a forma de colonização, as características culturais, a economia dos países. E aí a gente consegue separar esses grupos em 2, né? A gente tem ali a América Anglo-Saxônica e a América Latina. E a gente vai ver aí na próxima tela mais algumas informações aí com relação a essa divisão. Basicamente, pessoal, a gente está falando aí de origem. A gente está falando aí de como essas áreas foram povoadas desde o começo da sua história. Quando a gente fala de América Anglo-Saxônica, a gente está falando dessa área aí que compõe os Estados Unidos, o Canadá e também tem, inclusive, algumas outras áreas ali, né? A própria Guiana, que fica aqui na América do Sul, e um país chamado Belize, lá na América Central, eles também entrariam nessa categoria de países da América Anglo-Saxônica. Porque, culturalmente falando, são países que foram colonizados pela Inglaterra, Reino Unido, enfim, né? Tiveram uma colonização inglesa e em alguns pontos também tiveram colonização francesa, mas no geral, a América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos, o Canadá, a antiga Guiana inglesa, né, que agora é só Guiana, e Belize na América Central, são países que tiveram uma colonização basicamente inglesa, né? Tanto é que o idioma falado por lá na maioria dos lugares é o inglês, a referência de lei, de religião, tudo aquilo que a gente falou vem de lá, né? Com exceção de algumas pequenas áreas ali do Canadá, né, que foram colonizadas pela França, e até hoje o Canadá ainda tem essa parte aí do seu país, que é onde fica a província de Quebec, né, onde as pessoas falam francês, a língua oficial é o francês. Então o Canadá tem essa característica específica de que é um idioma, é um país onde o idioma é o inglês, mas naquela província o francês ele é muito falado. Então é uma pequena exceção, mas no geral o Canadá junto com os Estados Unidos entra no grupo de países da América Anglo-Saxônica. Na próxima tela a gente vai ver até um mapa bem interessante que fala quais são os idiomas oficiais dos países, né? Como a gente falou, olha só o Canadá, ele fala o francês e o inglês, então de acordo com a legenda, ele mistura os dois devido à colonização inglesa francesa que aconteceu por lá. Mas a gente tem aqui os países que falam inglês, os Estados Unidos, Belize está bem aqui, ó, esse pontinho aqui na América Central, e a Guiana, a antiga Guiana inglesa, né? São países que falam inglês. A gente tem ao mesmo tempo os países que falam o espanhol, a gente tem ali o espanhol e idiomas indígenas, né? Desde o México até aqui a Argentina, passando aqui pela área da América Central também, o idioma espanhol é muito falado, né? É uma característica dos países da América Latina e tem inclusive alguns países onde a presença indígena é muito forte, o caso aqui do Peru,
da Bolívia, né? Onde vai ter o idioma indígena, né, dos povos originários muito forte, né? Pessoal, então a gente já sabe, né, como é que funciona a questão da diferença entre a divisão geográfica do continente americano, né, América do Norte, América Central, América do Sul, e a gente também já sabe aí a divisão histórica que existe, né, entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina, né? A América Anglo-Saxônica teve uma referência de colonização dos saxões, né, as pessoas lá, né, que vieram da Europa, enfim, da Inglaterra, né, do Reino Unido, principalmente, colonização inglesa, e a América Latina houve, né, a colonização principalmente ali dos países que falam línguas latinas, né, o espanhol, o francês é uma língua latina, né, tem toda essa diferenciação. Então a gente tem ali também uma diferenciação que é econômica, afinal de contas os países da América Latina são mais pobres do que os países da América Anglo-Saxônica, devido à forma de colonização que aconteceu por lá, né? Então a gente teve um desenvolvimento econômico muito maior nos países da América Anglo-Saxônica. E a partir de agora a gente vai falar sobre os Estados Unidos, que é um desses países, né, da América Anglo-Saxônica. Vamos dar uma olhada então? Agora essa parte da aula vai falar especificamente sobre os Estados Unidos. Como a gente já sabe, ele é a maior potência econômica, maior potência militar hoje em dia, né? É um dos maiores países do mundo em extensão territorial, né? A gente tem ali uma quantidade de territórios muito grandes aí, países que são muito grandes. É o caso da Rússia, da China, do Brasil, da própria Índia, né? O próprio Canadá, vizinho deles ali, né? São os maiores países do mundo, né, em extensão territorial. As imagens são algumas imagens bastante representativas ali dos Estados Unidos, né? A gente tem a bandeira ali, a gente tem a Estátua da Liberdade, que é um ponto turístico, né? Enfim, representa muito. O beisebol, que é um esporte bastante apreciado por lá, né? E a gente tem a sede presidencial ali, que é a chamada Casa Branca, que é onde o presidente atual fica, né, o Joe Biden, e a partir do ano que vem outra pessoa vai ocupar aquele espaço porque o mandato dele está acabando, está tendo uma nova eleição, e as pessoas lá, né, os Estados Unidos é uma democracia, então a maioria das pessoas vai votar entre os atuais candidatos de lá, né, o Donald Trump, que foi presidente anteriormente, né, e a Kamala Harris, né, que também estão competindo ali para ver quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então corre o risco ali do presidente ser um antigo presidente, o Donald Trump, ou ser uma mulher, né, que é a atual vice-presidente, que é a Kamala Harris. Então tem essa aula está sendo transmitida em 2024, então a gente está tendo aí um processo eleitoral por lá, né? Os Estados Unidos, pessoal, como a gente vai ver na próxima tela aí, ele tem 50 estados. É dividido em 50 estados, mas 2 deles não fazem parte ali, né? Não estão em terras contínuas, né? Eles não estão colados com o país, a área principal dos Estados Unidos. É o caso do Alasca, né? Que é um estado dos Estados Unidos, oficial, mas que ele fica colado no Canadá, né? É uma área ali que fica colada no Canadá, mas é de posse dos Estados Unidos, é um estado oficial dos Estados Unidos, né? E também o Havaí, que é uma ilha, um conjunto de ilhas que fica ali no Oceano Pacífico, né? É longe também, mas que também foi ocupado pelos Estados Unidos e que faz parte hoje em dia. Teve até presidente, né, que era do Havaí, lá o Barack Obama era do Havaí e comandou os Estados Unidos durante um tempo. A gente tem aí, pessoal, na próxima tela, esse mapa que mostra ali os limites, né, dos Estados Unidos. A gente vai ver basicamente, né, como é que as conexões por ali, né? Os Estados Unidos têm algumas semelhanças ali, por exemplo, com relação ao limite no sentido leste. Olha só, no sentido leste dos Estados Unidos, ele tem a conexão ali com o Oceano Atlântico, igual ao Brasil, né? Mas aqui no sentido sul, os Estados Unidos têm essa conexão um pouco problemática com o México, né? Que é um país da América Latina, né? Um vizinho, e a gente já sabe que o México tem alguns problemas com os Estados Unidos, e isso aí é histórico, tá, gente? No sentido oeste, os Estados Unidos se conecta com o Oceano Pacífico, né? Tá bem aqui. Tanto o Alasca quanto a parte oeste dos Estados Unidos, que é onde fica a Califórnia, inclusive, é conectada ao Oceano Pacífico, né? E aqui no sentido norte, né, a gente tem ali toda essa parte do Alasca também se conecta com o Oceano Glacial Ártico, mas aqui no sentido norte da parte continental dos Estados Unidos, né, ele se conecta com o Canadá. É o vizinho, ao contrário do México.
os Estados Unidos é um país que tem conexão positiva, benéfica, né? Um parceiro e tudo mais, mas os limites aqui com o México são um pouquinho mais problemáticos. A gente vai ver rapidinho que o território dos Estados Unidos ele é um dos maiores do mundo, não é mesmo? E esse crescimento que eu estou mostrando aqui para vocês, esse crescimento ele veio acontecendo nesse sentido aqui, ó, no sentido leste para o sentido oeste, no sentido de formar o território, igual o Brasil, né? O Brasil lá, que a gente conhece, começou no Nordeste, né? Aí foi se expandindo em direção à floresta amazônica. A história dos Estados Unidos também ocorreu da mesma forma, tá, gente? Começou aqui a colonização e foi aumentando. É isso que a gente vai ver na próxima tela agora, né? Formação territorial dos Estados Unidos, que está aparecendo aí. A colonização foi europeia nos Estados Unidos, iniciou lá no século XVI, é igual como aconteceu no Brasil também, só que lá nos Estados Unidos aconteceu primeiro, né? A gente teve ali e aconteceu de uma forma diferente do que no Brasil, né? Principalmente diferente do que aconteceu no Brasil. E aí, gente, os colonizadores ingleses foram chegando por lá e foram ocupando, foram desenvolvendo aquelas áreas ali, foram trazendo ali as famílias, né? E toda a rotina que acontecia na Inglaterra, enfim, nos países, nas áreas da Inglaterra, acabaram meio que sendo copiadas para cá, né? Enquanto o que a gente conhece como os Estados Unidos, na época era só isso aí. Eram as chamadas 13 colônias inglesas, né? E a gente tem ali alguns estados que são muito importantes hoje lá para os Estados Unidos, Nova York, Massachusetts, New Hampshire, né? Todos eles, Pensilvânia, né? Todos eles ali formaram a parte norte dos Estados Unidos e a parte do sul, que é onde fica a Geórgia, a Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Virgínia, né? São estados dos Estados Unidos que eram todos de posse da Inglaterra, né? Os Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra, né? Só que depois se tornou independente lá em 1776. Então teve um período em que houve uma colonização por lá e depois houve toda essa mudança. Vamos continuar, então, apenas na tela aqui, exatamente para mostrar, né, que houve essa divisão entre esses dois grupos ali. Uma primeira parte que estava sendo colonizada de uma forma e a parte sul que estava sendo colonizada de outra forma. É isso que a gente vai ver agora aí na próxima tela, né? As colônias do norte, que estavam aparecendo em azul ali no mapa ainda agora, né? Como é que elas foram colonizadas? Elas foram colonizadas visando realmente o desenvolvimento dessas áreas, né? A gente tem ali uma produção agropecuária, a gente tem uma forma de trabalho diferente, a questão do trabalho livre, trabalho assalariado. Então, historicamente falando, as colônias do norte ali, elas acabaram se desenvolvendo mais, né, devido a essa forma de colonização, que a gente chama de colonização de povoamento, né, hoje em dia, que é onde teve um benefício maior para as pessoas que foram morar naquelas áreas. E aí a gente tem ali, quando essas áreas acabaram recebendo ali, né, uma certa autonomia econômica da Inglaterra, né, e acabaram negociando com outras áreas. Ou seja, foi uma área que se desenvolveu mais. Ao contrário das colônias do sul, aquelas que apareceram em laranja na tela de vocês, né? A gente observa, pessoal, que lá a escravidão era muito mais forte, né? Era propriedades monocultoras, ou seja, propriedades que era só para mandar para o mercado externo, produzia lá as coisas e mandava para fora, para vender. Igual como era aqui no Brasil, inclusive, né? Então, gente, com o passar do tempo, essa diferença de quem que ia ser mais importante depois que os Estados Unidos se tornaram independentes, né? Como é que ficaria? Qual seria a forma de economia principal, né? Seria os estados do Sul ou os estados do Norte? Os estados do Norte desenvolvidos, mais organizados, ou os estados do Sul, que ainda eram escravocratas, né? Ainda tinham trabalho escravo, com grandes propriedades, grandes fazendas não tão desenvolvidas. Então essas diferenças entre o Norte e entre o Sul, quem que ia comandar os Estados Unidos, acabaram levando a uma guerra, que a gente chama de Guerra de Secessão, lá em 1861 até 1865. Foi um conflito mesmo armado, uma guerra civil americana, onde houve aquele conflito ali e as colônias do Norte acabaram ganhando. Claro, eram mais desenvolvidas, e aí, gente, ocorreu toda essa influência com relação ali às colônias do Sul terem perdido. Sobre a Guerra de Secessão, pessoal, a gente vai ter a participação agora, né, nesse momento,
do professor de vocês, o professor Artemison, de História, que já está aqui com a gente, né, professor Artemison? Bem-vindo. A Guerra de Secessão acabou. E aí, hein, professor? O que foi que aconteceu depois que acabou? Vamos lá, é com você. Olá, turmas, tudo bem com vocês? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão do resultado da Guerra de Secessão, né? Então, em 1860, quando essa guerra estoura, claro que a gente vai ter a chamada Guerra Civil Norte-Americana, né, que é a Guerra de Secessão, o resultado dela mais prático que a gente pode citar aqui para vocês é que o Norte venceu, isso com toda certeza. Mas quais foram as consequências disso? As principais consequências é que o Sul teve a sua economia basicamente arruinada. Por quê? Porque por defender a escravidão, e ela foi abolida após a Guerra de Secessão, então a mão de obra que mantinha a agricultura funcionando nos estados do Sul, ela basicamente deixou de existir, porque os campos de algodão e outras culturas foram totalmente arrasados por conta da Guerra de Secessão. Então o Norte prevaleceu, aumentou ainda mais a sua influência e o seu poder econômico e político também, porque o Norte, que já era industrializado, agora vai expandir muito mais o processo de industrialização. Vocês viram aí que houve toda essa mudança. Mas, professor, quando a gente fala de pessoas, a questão do racismo, né? Isso aí, a questão do trabalho escravo, isso aí gerou alguma consequência lá para eles com relação à população de lá? Teve alguma situação nesse sentido com as pessoas? Nesse sentido, algumas das consequências que a gente pode citar são as emendas que houveram à Constituição dos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, a 13ª emenda, que a partir do final da Guerra de Secessão trazia o processo de abolição total da escravidão dentro dos Estados Unidos, não é? Além disso, também a 14ª emenda, a partir desse momento, reconhecia que todos os nascidos dentro dos Estados Unidos tinham nacionalidade, tá, daquele país no momento, porque os negros não eram considerados nesse momento fazendo parte dessa nacionalidade. Então, a partir da 14ª emenda, isso passa a ser reconhecido. Todos os nascidos, independente de cor, todos eram americanos. E a 15ª emenda, que nesse momento traz a participação do negro também dentro do meio político. Abre um parêntese que apenas para os homens, as mulheres ainda não tinham direitos políticos reconhecidos. De qualquer forma, a gente vê que houve toda essa mudança, né? Que bom saber que teve essa situação. Professor, obrigado pela sua participação. História a gente sempre está precisando, né? Até uma próxima, tudo de bom, viu? A gente trouxe aí muitas coisas legais aí com relação a esse momento dramático, né? Mas de qualquer forma, obrigado. Tchau, tchau, tchau aí. Beleza. O professor Artemison trouxe algumas consequências para a população, né? Que aconteceu ali, né? Com relação à população, a questão, infelizmente, por mais que na Constituição apareça, com as emendas que o professor falou, né, na Constituição, a questão do racismo é forte até hoje, né? Gente que defende aquele momento da história lá, né, que queria que fosse daquela forma, né? E acabou não acontecendo. Os Estados Unidos hoje em dia tem características de um país democrático, embora o racismo ainda exista, ainda seja muito forte, né? Essa é uma situação ali que infelizmente acontece, né? Mas que a busca é sempre evoluir, né? Pessoal, então a gente vai dar uma olhada nesse mapa agora que mostra ali, né, exatamente a expansão territorial ali para o oeste, né? A gente está vendo aí exatamente isso que mostra exatamente essa diferença ali de um lugar para outro. Então a gente vai agora, houve toda essa expansão, né, desde o oeste, as áreas que ele pegou da Inglaterra, as áreas que pegou da França, as áreas que pegou do México e por aí vai. Pessoal, para finalizar essa aula, esse mapa aí, eu trouxe ele de volta. Volta aí, meu que cansou, né, Curumim? Cansou, né, meu amigo? Teve que voltar, Cunhantã teve que assumir, né, seu lugar, mas está de volta. Eu sei que você já fez a pesquisa, a gente mostrou o mapa ainda agora, mas eu quero que você explique. Tá de castigo agora, vai ter que me explicar como é que foi essa expansão dos Estados Unidos. Vamos lá ver se você pesquisou direitinho. Oi, pessoal! Já deu para perceber que os Estados Unidos são desse tamanhão por causa de coisas que aconteceram no passado desse país, né?
A gente chama isso de expansão territorial. Lá em 1845, esse país foi conquistando territórios no sentido oeste para conseguir chegar lá no Oceano Pacífico. Esse aumento todo envolveu coisas como a compra de terras da França e da Espanha, alguns tratados com a Inglaterra e conflitos armados com o México, que é um país vizinho, mas da América Latina. O México acabou perdendo várias áreas para os Estados Unidos, do Texas à Califórnia. Os imigrantes europeus foram incentivados a participar disso, recebendo garantias de posse definitiva de terras se cuidassem delas ou criassem gado nelas por 5 anos. Depois que eles conseguiram chegar do outro lado, ou seja, lá na costa do Oceano Pacífico, os Estados Unidos começaram uma nova fase de expansão territorial. E olha só, eles compraram o Alasca da Rússia em 1867 e anexaram territórios que eram da Espanha, como Porto Rico, Cuba e as Filipinas, em 1898. Mas Cuba e Filipinas se tornaram independentes algumas décadas depois. Em 1893, os Estados Unidos também anexaram o Havaí, que depois virou até um estado oficial de lá. Todas essas ações fazem a gente perceber que os Estados Unidos têm uma grande importância política sobre os territórios da América Central e América Latina, e com territórios próprios tanto nos oceanos Atlântico quanto no Pacífico. Esse país é o que dá para chamar de potência imperialista. Bom para eles, só não podem mexer com o Brasil, não é mesmo? Tchau, pessoal! Beleza, Curumim, obrigado. Estudou mesmo, hein? Tudo certo aí, só que acho que tá meio rouco, né, Curumim? O Curumim acho que tá meio rouco, tá com a voz aí meio diferenciada, né? Então ele mostrou nesse vídeo exatamente todo esse momento que os Estados Unidos foi se compondo até ser o que ele é hoje em dia. É o principal país da chamada América Anglo-Saxônica e do continente americano também.